vou ler muito aqui, né, porque eu quero focar justamente nessa passagem. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, diz assim: temo que, assim como a serpente, com sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois, se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem, porque suponho em nada ter sido inferior a esses superapóstolos, e embora seja fraco no falar, não o sou no conhecimento. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui. Flui através da tua palavra, mescla aquilo que o Senhor quer falar nos corações com a minha palavra, potencializa ela, ilumina os olhos do coração de cada um, me capacita, me dá velocidade de raciocínio, profundidade dele, e que a tua graça, Senhor, possa banhar tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, queridos, eu queria tratar um pouquinho do contexto aqui, que Paulo está tentando se defender. Paulo está falando com os coríntios, porque eles estavam aceitando outro evangelho, estavam aceitando ensinos de superapóstolos, aqueles que se achavam tal, né? E esse problema veio correndo em várias igrejas, inclusive em Gálatas. Ele tem um problema de eles estarem querendo voltar à lei, eles estão querendo receber Jesus, mas a circuncisão também, né? Eles querem voltar à lei, querem se garantir na lei. Hebreus é outra carta que também tem esse mesmo problema, eles estão desanimados e aí eles estão querendo voltar aos rudimentos antigos. Então Paulo lidou muito com esse problema e a gente lida também com isso o tempo todo. O que eu faço é que vai mover a Deus, que vai ganhar a salvação, que vai agradar a Deus. Não, tudo que a gente faz depois da salvação é como expressão de amor, né? Nós não fazemos nada para ganhar a salvação, fazemos porque já recebemos em Cristo Jesus, né? Por isso que lá em Efésios ele vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, pois são criaturas de Deus, criados para as boas obras. Como é que é isso? Não por obras, mas criado para boas obras, porque nós fomos criados em Cristo Jesus para praticar as boas obras. Amém? Então, antes do novo nascimento, tudo que a gente faz é trapo de imundícia, mas depois do novo nascimento é aroma suave, né? É sacrifício de louvor, é coisas maravilhosas com Deus. Então, o Senhor recebe tudo aquilo que a gente faz para a glória dele. E aqui, irmãos, nós observamos que Paulo está preocupado que, assim como a serpente, numa alusão bem clara a Satanás, iludiu a Eva com ensinamentos errôneos, com um falso evangelho, né? Com ensinamentos errôneos e um falso evangelho, Paulo aqui está temendo que, de alguma maneira, um outro evangelho também entre ali. De alguma maneira, eles também sejam enganados. De alguma maneira também eles sejam persuadidos a criar alguma coisa paralela, algum balangandango, algum enfeite, algum adereço ao Evangelho. Porque o Evangelho é puro e simples. O Evangelho é puro e simples. Nós que complicamos o Evangelho, não é verdade? Ele é puro e ele é simples. E eu queria dizer para vocês que a serpente, com alusão direta a Satanás, ela o tempo todo está nos tentando, ela está trabalhando, ela faz de tudo para que nós venhamos a sair da simplicidade do Evangelho. O tempo todo o trabalho dele é esse. O tempo todo ele vai ministrar na nossa vida, ele vai usar pessoas, ele vai usar situações, ele vai usar sentimentos, ele vai usar emoções para a gente sempre dizer: mas não é bem assim que a palavra de Deus diz. Eu creio que eu acho que isso aqui pode, isso aqui está tranquilo. Não, isso aqui eu começo a criar o meu evangelho, o quinto evangelho, o evangelho que eu creio, e não o evangelho revelado. E, queridos, em 2010 foi um período muito difícil para mim. Minha esposa havia ficado desempregada, e aí começou uma série de problemas. Sabe que problema financeiro mexe com tudo, não é verdade? E então chegou o momento que em 2013 ela ainda continuava,
e veio um probleminha com meu filho de fagofagia, não sei se vocês sabem o que é, a pessoa não consegue ingerir alimento nenhum. Ele havia comido um peixe, aí ficou preso, e daquilo ali gerou uma coisa psíquica nele, que a partir daí ele não queria mais ingerir nada, né? E foi quase 2 meses sem ele poder comer, e você vendo o seu filho definhar, literalmente, garoto forte, daqui a pouco ele vai definhando, aquela carinha, coitado, parecia os ossos já, porque não comia, até eu poder passar o shake, líquido ele tomava, né? Então assim, ele começou a tomar o shake, e Deus depois, pela misericórdia dele, eu levei no pediatra dele, com algo também psicológico, dizendo que ele ia tomar um negocinho que ia anestesiar, e aquilo ele creu, e graças a Deus voltou a se alimentar, depois de muita oração, de muita súplica ao Senhor, o Senhor fez. Logo depois ele quebra o úmero, ele está magrinho, fraco, vai tentar dar uma cambalhota para trás, o ombro dele solta. Aí eu vou no médico, o médico diz assim: rapaz, isso aí vai ser uma luta, isso aí vai acabar com ele, isso vai demorar demais. Aí vem essas palavras que a gente tem que lembrar, que Jesus diz assim: ó, não temas, crê somente. Você já teve essas notícias assim? Olha isso e aquilo, aí eu ouço nitidamente Jesus falando assim: não temas, crê somente. E eu segurei essa palavra, então levei num outro ortopedista para saber uma segunda opinião. O cara falou: que nada, rapaz, imobilize isso aí, esse garoto é novo, daqui a 3 meses ele já está bom. Eu falei: oh Deus, tu é bom demais. A gente às vezes fica com um diagnóstico de um médico só, né? E eu falei: Deus, obrigado, louvado seja o nome. Ele tá bom hoje aí, já faz jiu-jitsu, luta, faz um monte de coisa, e com o mesmo braço, o braço tá bom, né? Mas vem a notícia para tentar nos abalar, vem a notícia para sobrepujar outra que já nós temos, outros problemas que nós temos, para nos tirar da paz, nos tirar do equilíbrio emocional que nós temos. E aí, queridos, eu fui passando um momento de esfriamento muito grande, problemas na igreja, perdas de líderes importantes naquela casa, e eu fui esfriando, nunca perdi a fé no meu Salvador, de que Ele havia morrido por mim, e que nele eu teria salvação, mas perdi aquela confiança, aquela fé, de que Deus era poderoso para mudar qualquer circunstância. Você já passou por isso? Você ama Jesus, está com Jesus, mas você não crê que Ele pode mudar mais as circunstâncias. Você não crê mais que as coisas podem mudar. Vai ser assim mesmo, vai continuar assim, acabou. E então eu continuei ali, tentando com as minhas mãos resolver minha vida agora. Não, o que Deus quer de mim é que eu tome uma atitude, faça as coisas, entendeu? Do jeito que eu tenho que fazer. E nisso esfria a oração, nisso esfria a leitura da palavra, e a gente começa a criar um quinto evangelho, né? O quinto evangelho diz o seguinte: não, eu que tenho que fazer, eu vou ter que fazer. E fui lá, comecei a fazer cursos, fazer pós-graduação, fazer isso aqui, fazer aquilo ali, estudar, comprar um carro, vou lá. Bem, queridos, aquilo começou a ser simplesmente um ciclo interminável, que não dava lugar nenhum, e os anos foram passando. Até um dia que eu envio um e-mail para um professor meu, que foi do seminário há muito tempo atrás, e ele responde esse e-mail, eu vou encontrar com ele, ali ele tem um grupo na Barra da Tijuca, e na Barra da Tijuca eu começo então a receber ministração. Eu não sei quantos conhecem aqui a teologia espiritual, a teologia porque a gente tem o cristianismo do Ocidente, temos o cristianismo do Oriente. O cristianismo do Oriente, ele é muito mais introspectivo, ele é muito mais análise das tuas próprias sombras, e aí eles vão trabalhar com os padres do deserto, os pais do deserto, que são Antão, que são Evagrio, que são homens precursores, que eles fogem lá daquele período de Constantino e vão para o deserto do Egito. E ali eles desenvolvem muito estudo sobre a alma, né? Alguns dizem que ali está a protopsicologia, apesar de ter começado lá atrás com os filósofos clássicos, mas ali tinha embrião da psicologia moderna. E o próprio Jung, ele, na verdade, estuda muitas sombras, né, que os pais da igreja chamavam de demônio. Mas Jung vai chamar de sombras. Eles chamavam de demônio, ele chama de sombras. Então você começa a tratar a tua alma. Eu fui tratando a minha alma, fui tratando, sendo ministrado. Conheci o Enneagrama, não sei quem conhece. Quem conhece Enneagrama aqui? Quem conhece Enneagrama? Enneagrama é um estudo sobre as personalidades. Ele já é milenar, os monges usavam, muitos cristãos usavam isso, né? O Enneagrama. E aí você descobre qual é a tua personalidade ali. Aí eu descobri a minha personalidade e tal, eu fui trabalhando aquilo tudo ali. Bem,
dentro desse contexto todo, no final de 2 anos eu já tinha melhorado bastante, já estava bem, já estava revitalizado, mas sem oração, sem leitura da palavra, sem busca de Deus incessante. E comecei a sentir falta, meu emocional está bem, mas minha alma não está. Por que está batido a minha alma e por que se preocupa dentro de mim? Né? Era esse clamor. E aí eu comecei a prescrutar mais a fundo esse grupo que eu estava frequentando e descobri que eles eram teólogos liberais. Vocês conhecem teologia liberal ou não? Quem conhece teologia liberal aqui, levanta a mão. Teologia liberal é quando, lá no século XVIII, eles começaram, como chegou o período, a gente está no iluminismo, no racionalismo, então o período da razão, vamos tirar tudo que é místico da Bíblia, vamos tirar milagres, vamos tirar nascimento virginal, vamos tirar trindade, tudo isso não passa pelo crivo da razão, então vamos tirar isso. E a Bíblia, então, simplesmente vira um livro de ética, de certo e errado. E aí eu descobri que esse grupo só eram de teólogos liberais, maioria formada na PUC, e teólogos liberais, doutores de teologia, mas tudo liberal. Não criam no poder de Deus, não criam nada disso. Nunca tinham visto um demônio manifestar, nunca tinham visto uma pessoa ser curada, não tinham nenhuma experiência disso, era tudo árido, era tudo somente ética. Aí eu falei assim, não posso continuar nisso aqui. E a porta se abrindo lá para mim, e eles me chamando, já querendo me filiar, e pá, e aquela coisa toda. Eu falei, não, largo tudo isso e considero como esterco. Porque eu não posso continuar nisso se a minha palavra do Senhor é relativizada, se a morte de Cristo é ressignificada, não foi bem para nos salvar. E aí então eu largo aquele grupo em 2017 e vou para casa. Vou para casa, continuo lá no meu cafezinho com leite, orando, buscando a Deus, mas ainda sentindo falta daquele poder de Deus. Sabe o que os grandes avivalistas chamavam de enchimento do Espírito, né? Poder do Espírito, revestimento. Hernando Dias Lopes chama de revestimento de poder. Porque não tem como você viver o Evangelho sem você estar revestido de poder. O Senhor falou que do nosso interior fluiriam rios de... mas aí tem muito rio entupido. Entupido com pecado, entupido com a incredulidade, entupido, aí não flui. A pessoa está com o Senhor, mas não consegue ver mais o rio fluir dentro de si. Já está mecânico, já está aquela coisa, sabe, monótona. É hora da gente clamar ao Senhor por revestimento. Amém. E aí... Foi no carnaval de 2018, fevereiro, todo mundo viajou, ficou só eu e minha esposa em casa. Ela estava trabalhando, eu ia pegá-la à noite, eu falei assim, eu vou ver todos os seriados na Netflix. Né? Eu vou ver tudo. Vai em casa, carnaval, não tem nada para fazer. Vou ver todos os seriados. Só que eu havia encomendado 2 livros. O primeiro era o Diário de David Briner, não sei se vocês conhecem aí, o Hércules deve conhecer, que ele já pregou sobre avivamento aqui. E o outro era Avivamento, do Dr. Martin Lloyd Jones, um médico que largou tudo, né? Era até médico da rainha, auxiliar do médico da rainha, ele largou tudo para ser pregador da palavra, Dr. Martin Lloyd Jones. E ele então escreveu livros sobre avivamento, e eu tinha encomendado na Amazon. A Amazon é maravilhosa, que ela entrega rápido, né? Estou fazendo propaganda aqui, nem ganho nada, mas é a realidade. E assim, eles entregaram em 2 dias o livro, antes do carnaval. Eu pensei que esse livro ia chegar depois, mas chegou antes do carnaval. Eu falei, puxa vida, né? Vou dar lidinha nesse livro aqui, vou ver minhas séries, graças a Deus. Comecei a ler o livro do Martin Lloyd Jones. Irmãos, Deus usou aquela palavra, aqueles escritos, que eu não quero ler o livro de novo, eu não quero ler mais aquele livro para não perder a primeira impressão. Eu estou repetindo uma frase do do pastor Franklin. Ele diz a mesma coisa, que aquele livro impactou tanto ele, falou, não toco mais nesse livro, para não perder a primeira impressão. Tem livro que a gente não pode tocar mais. Né? Ele não toco mais, eu vou repetir o que ele fala, não toco mais naquele livro, porque foi tremendo. E Deus começou a encher meu coração de tal maneira, me voltou à ortodoxia, que é a palavra de Deus. Porque, olha, eu não tenho nada contra coach, eu tenho contra o coach ministerial. É quando entra na palavra, aí eu tenho problema. Mas um bom coach profissional que trabalha, que ajuda a potencializar a tua humanidade,
sabe, te guia algum caminho para tu chegar a um objetivo, glória a Deus. E eu estava, de uma certa forma, querendo viver um coach na Bíblia. E eu tinha voltado para a simplicidade do Evangelho. Porque quando eu olhei que a reforma protestante foi feita em cima do Evangelho, e os grandes avivamentos foi feito no Evangelho simples, eu falei, eu não posso enfeitar isso aqui. Amém. E eu volto para o Evangelho puro e simples. E foi maravilhoso, irmãos, porque aí eu comecei a buscar Deus de tal maneira aqueles 3 dias e dei continuidade de tal maneira que o céu se abriu do Senhor. Olha, irmão, o céu se abriu naquela igreja, porque se a liderança estiver abatida, se a liderança tiver, você vai ter gente na igreja que vai perdurar, porque busca e tal, mas o termômetro, ele vai mostrar como esfria, como a coisa fica difícil. E eu não estava bem. E aí, o Senhor começou a romper os céus. O que ele faz logo de primeira? Ele traz um casal, né, que é a Gigi que está ali, mãe do Filipinho. Ele traz a Gigi. Sabe quantos anos a Gigi frequentava a nossa igreja? O marido dela não está aqui hoje, ele está de serviço. Sabe quanto tempo ela frequentava a nossa igreja? Uns 16 anos. Uns 16, só frequentava, né? O marido dela saía dali, ia para o Cacique de Ramos, saía dali, ia para o Candomblé, de vez em quando visitava a gente, de vez em quando e tal. Mas ela não tinha tido novo nascimento, não tinha tido a regeneração do Espírito Santo, não tinha tido selo do Espírito Santo. E um dia ele está lá, o Espírito Santo toma o marido dela de tal maneira que ele vai à frente, se chora se você vê o marido dela. Hoje o marido dela passa 8 horas estudando livros. Ele lê uma teologia dos puritanos, que é dessa grossura, ele passa 8 horas e ele tem que ser freado, senão ele vai embora. Chega de manhã do serviço, está ele lendo. Onde ele está, ele está... E hoje ele cresceu em 2 anos, coisas que gente 20 anos na igreja não cresce. Hoje é uma das pessoas que dá a escola dominical na igreja, já prega na igreja, maduro, sabe, crescendo, com uma vida totalmente transformada. E a Gigi vem nesse bojo. Tiveram experiências de oração, de ficarem 4 horas orando juntos. Você tem ideia do que é isso? Nenhum está aguentando orar nem 10 minutos. 4 horas orando direto. E o Filipinho estava junto. Às vezes ele me mandava um vídeo deles, e ele, Senhor, glória a Deus, direto, 2 horas. Semana passada a Gigi falou que eles começaram a orar sozinho na sala, ele e o Robert, que é outro filho dela, e ficaram 40 minutos orando, os 2 sozinhos, 2 crianças, sem ninguém mandar. Você consegue entender isso? E Deus fez um reboliço naquela família. Daí veio o pai do Rodrigo, que estava também já há 18 anos buscando o Senhor, foi para tudo que é lugar e nada. E naquele dia o Espírito Santo também desceu, ele teve encontro com o Senhor, se libertou de tudo que aprisionava ele. Hoje ele é um homem liberto, também está no processo lá para ser levado a diaconato. E Deus começou a fazer. Tu acha que parou ali? Parou não. Teve mais. Tinha uma menina que estava na nossa igreja há 3 anos, ela foi criada lá, mas fria. Sabe aquela pessoa que foi criada dentro da igreja, mas já não tem mais o sabor? E ela estava lá, de vez em quando ela ia, não falava com ninguém, já não dava mais ideia para ninguém dentro da igreja. A mãe dela já não sabia mais o que fazer. Um dia o Davi estava pregando, e ela vinha resistindo, mas naquele dia ela não resistiu. Quando a nossa irmã passou, uma irmã mais a presbítera da igreja, pegou ela pelo canto, puxou e disse: eu preciso confessar os meus pecados. E ela começou com aquela convicção de pecado. Grandes avivamentos começaram com convicção de pecado. David Braden disse que os índios rolavam no chão de tantas náuseas que ele sentia da culpabilidade do seu pecado e queria ouvir sobre Jesus para serem perdoados. O Evangelho diz que Jesus ia pregando o quê? Arrependimento e a remissão de pecados. E aí, ela veio e Deus tomou ela de tal maneira, aquela menina deu um up, ficou apaixonada por Jesus, pediu perdão a todo mundo, ligou para ex-amigos que ela tinha brigado, porque o verdadeiro arrependimento produz isso. Você quer se pedir perdão a quem tu magoou. Eu me lembro quando eu me converti, eu liguei para 5 meninas que eu usei. Eu não namorei, e eu pedi perdão porque para mim você era um objeto. Então quando a gente se converte, a gente tem arrependimento do nosso pecado, a gente pede perdão às pessoas que a gente feriu, a gente pede perdão às pessoas que a gente magoou.
A gente quer fazer tudo novo. Pastor Augusto Nicodemos disse que uma vez ele roubou uma motocicleta. Depois que ele se converteu, anos depois, ele foi lá, bateu naquele lugar e devolveu uma mobilete inteirinha para a pessoa. Aí, tu não vai entender nada, mas há uns 8 anos atrás eu roubei a sua mobilete. Mas aqui, olha, eu sou um servo do Senhor. Eu estou trazendo aqui a mobilete para você. Tem que ter restituição. A gente só fica pedindo restituição para Deus, mas o que você tem que restituir para os outros? Para quem você tem que pedir perdão? Para quem você arrebentou a vida? Para quem você magoou? Você precisa pedir perdão. Há muitas das nossas orações são interrompidas porque a gente tem problema às vezes com a esposa. E Jesus diz que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. O Evangelho tem implicações muito sérias que a gente deixa passar. E aí, queridos, Deus parou nisso aí com a nossa querida Rebequinha? Não. Deus fez mais. Tá ali, eu estou vendo ali o Mateus, o irmão dele pegou tuberculose. E sabe que tuberculose é curada em 7 meses e meio, né? E a Kátia ligou para a gente e a gente começou a orar. O Alessandro foi curado em 3 dias de tuberculose. 3 dias de tuberculose. Deus fez coisas maravilhosas. E a gente ficou assim quando deu testemunho. Olha o movimento de retorno à ortodoxia, ao evangelho puro, à palavra pregada e a confiança naquele que pode fazer através desse evangelho coisas tremendas. Você acha que acabou por aí? Não. Tínhamos uma irmã na igreja com 16 miomas, 16 caroços e um grande no útero. E ela estava desesperada. E a gente estava orando, como nas reuniões de oração, orando normalmente. Um dia ela adentra no santuário, no local de culto, dizendo: eu fui pegar minha radiografia hoje, não há um caroço sequer no meu corpo mais. E a gente só está ministrando, a gente só está pregando e orando a Deus, e Deus está fazendo o que a gente não está nem pedindo, porque antes da palavra vir à boca Ele já conhece. Não estou dizendo para você não pedir, mas Deus, no momento de, vamos chamar assim, de um mini avivamento, porque há uns grandes avivamentos, mas no mini avivamento ali naquela igreja estava fazendo coisas tremendas. Coisas tremendas, porque a serpente quer te afastar da simplicidade do evangelho, quer que você coloque adereços nele, quer que você dê uma ajudinha para Deus para as coisas acontecerem. Deus não precisa de ajuda, Deus precisa de arrependimento, gente sincera e fé. E você acha que Ele parou por aí? Não. Ele continua arrebatando, Ele continua fazendo coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, sabe? Coisas maravilhosas. Ele continuou operando, Ele continuou convertendo, Ele continuou trazendo, Ele continuou fazendo maravilhas. E aí o Felipe, que eu trouxe aqui para cantar, o Felipe é sobrinho da GG, mas Deus colocou um amor tão grande no coração do Rodrigo e dela que eles pegaram para adotar o Felipe. Hoje ele está aqui com ela, é a mãe dele. Tem um carinho, um chamego por ele, tanto quanto pelo Robert, que é biológico, né, que está ali. Já tem 2 anos, né, que ele está junto lá com você. E o menino encantador, apaixonado por Jesus, né, louco pelo Senhor. E tem feito assim algo tremendo. Deus tem feito assim algo tremendo na vida deles. A ponto da Gigi dizer que às vezes ela estava orando, a impressão era que a fumaça estava enchendo o quarto, né? Da presença do Senhor. Eu não vou me alongar mais, eu só quero dizer para vocês, a mensagem aqui ela teria aproximadamente umas 4 páginas, mas eu só quero trazer um resumo aqui para vocês, senão eu vou me alongar demais. Eu não sei como você está passando hoje a sua vida, está muito tempo no Evangelho, já perdeu a graça, já não tem mais o ânimo dos primeiros caminhos, da primeira caminhada. Algumas coisas eu quero dizer para você: se humilha sob a poderosa mão de Deus, pede a Ele. George Whitefield foi um grande evangelista e ele dizia às vezes para as pessoas que já conheciam o Evangelho, mas não tinham experimentado o novo nascimento, ele dizia: peça ao Senhor o Espírito Santo, peça a Ele para te encher, pede a Ele para te selar, te batizar, pede a Ele. Porque o Pai não nega pão, nem nega peixe. E o texto vai dizer que Deus também não vai negar o Espírito Santo. Ele não nega promessa. Peça a Ele.
Peça Ele para te encher. Você já tem o Espírito Santo, mas está vazio. Pede, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas isso é um propósito. O Senhor me enche. Ele pode fazer isso de maneira assim, você sentiu mover. Mas você pode também começar, Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir a Tua palavra. Ilumina a minha mente. Ao ler essa palavra, eu quero ouvir a Tua voz. Eu não quero ler como um livro. Senhor, eu quero voltar às disciplinas espirituais. Eu quero orar. É cansativo, é pesado, eu não tenho força. Mas me ajuda, Senhor. Me dá força. Eu preciso renovar, me dá propósito. Porque um cristão que está com o rio interrompido, ou ele está fraco, é a pior coisa que tem, porque ele não consegue se adaptar ao mundo, porque ele conhece a palavra. E ele, ao mesmo tempo, dentro da igreja, está sem força. Cara, é uma sensação horrível para quem já viveu isso. Você não está dentro nem está fora. E Deus quer fazer coisas maravilhosas. Você acha que isso foi barato? Não foi barato, não. Logo depois eu peguei uma chikungunya. Peguei uma chikungunya terrível. Tive problemas familiares. Foi pesado. Porque o preço é que o inimigo não fica quieto. O adversário não fica quieto. Tem gente que tem medo de buscar Deus para o adversário não se levantar, não é verdade? Mas se você não buscar a Deus, ele já se levantou na tua vida. Porque o propósito dele é te deixar aí paradão. A gente tem que chegar na estatura do varão perfeito, aquilo que Paulo disse, tudo posso naquele, sei ser honrado, sei ser humilhado, sei viver em abundância, sei viver em escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece. Sabe aquele cristão que o mundo está caindo? Acho que foi David Livingstone que perdeu 4 filhos no campo missionário, mortos, jovens. Já pensou você sair para fazer a obra de Deus e perder 4 filhos? Tem gente que está perdendo o emprego, está largando Jesus. Imagina perder 4 filhos. Deus quer que você possa tudo nele. Tanto passar pelos momentos de alegria como de luta. Sabe aquele cristão que você vai no hospital consolar e chega lá e sai consolado? É gente dessa envergadura. É gente cheia do poder de Deus. É gente que os problemas não têm a capacidade de relativizar a sua relação com Deus. Não, mas não é bem assim, deixa... Não, é gente que está com o Senhor. Deus, eu sei, Pai querido, o que eu estou passando não é nada perto do que o Senhor passou por mim. O que eu sofro não é nada. Paulo passou por um problema muito grande, quando ele clamou a Deus 3 vezes, o que Deus disse? Minha graça te basta. Às vezes a gente está orando, e Deus vai, minha graça te basta. Não chegou o momento. Há coisas, irmãos, há lições na vida que a gente tem que repetir. Sabe aquela prova que a gente faz, não passa? Deus está sempre... Muda os personagens da situação, mas é a mesma coisa. Muda os personagens, mas volta a acontecer a mesma coisa na minha vida. Você não é aprovado. E a palavra de Deus diz que a maioria das vezes não somos, não. Mas é necessária a dor que a gente está fazendo para que a nossa envergadura seja mais... Como diz Jeremias Pereira, tenha mais sustância. Tenha mais sustância. A gente precisa guerrear, querido. A gente precisa levantar. Você não está na Disneylândia espiritual. Se alguém disse para você que você está numa Disneylândia espiritual, eu tenho certeza que o pastor Hércules nos disse, te enganaram. Você está numa guerra. Não é à toa que o tempo todo a linguagem bíblica é capacete espiritual, espada do Espírito, escudo da fé, como bom soldado de Cristo. O tempo todo é combate. E quem é o nosso verdadeiro inimigo? Ok? Principados e potestades, o adversário, o diabo, o nosso adversário. Você está em guerra. O soldado que sobe para poder pelejar, ele não pode alargar o colete, a sua arma no chão. Não pode. E quais são as nossas armas? As armas de nossa milícia são espirituais, poderosas em Cristo. É o jejum, é a palavra, é a oração, é o clamor, é a súplica, é a humilhação, é pedido de perdão a Deus, é revestimento de poder, é clamor. Deus pode fazer qualquer coisa, mas Ele quer soldados revestidos, gente pronto para a batalha, gente que não se acovarda. Hoje o mundo está aí fora atraindo a gente de uma maneira tão forte.
O mundo nos atrai, o mundo quer roubar a tua vida com Deus. Nós passamos 5 horas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, mas nós não passamos 40 minutos com uma criança orando. Pouca oração, como dizia Antônio Elias, pouca oração, muita oração, muito poder. Mas oração de qualidade, oração de busca do Senhor. Bota teu relógio para despertar. Eu já botei meu relógio para 3 horas, meu relógio desperta. Eu paro tudo onde eu estou. Senhor, Pai, levanta minha voz a Ti agora. Deus toma esse propósito. Deus opera tremendamente. Bota teu relógio para despertar, pô. Você esquece de orar? Bota o teu relógio para despertar. Você está com um propósito de vício na sua vida? Em vez de fazer grupo de fofoca, faz grupo de oração no WhatsApp. Faz um grupinho, lá na nossa igreja, eu já fiz um grupinho. Tem uma causa lá que o negócio está difícil. A gente já fez o grupo, 5 pessoas orando em prol da irmã não vai ser irmã pela fé. A Úrsula, né, Davi? Davi também está no grupo. A gente está orando pela Úrsula. São 6 meses, 7 meses. Eu não estou preocupado se vai levar 7 anos, como a mãe de Agostinho orou por ele durante 30 anos, ele se converteu, se tornou o maior dos teólogos da igreja. Ainda orou 20 pelo marido, chamado Patrício, 20 anos orando pelo marido. Quantos anos você está orando pela tua esposa mesmo? E pelo teu marido? Quanto tempo? Está cansado? Com 1 mês e meio? 30 anos orando pelo Agostinho e 20 orando pelo Patrício, seu esposo. A gente é fraco demais na oração. Aí a gente fica tentando criar coisas, coaching, 3 passinhos para a vitória, 7 pulos de Naamã, a cambalhota do Senhor. Irmão, é simples. Oração, quebrantamento, choro, busca, palavra. Ora nas promessas do Senhor. O Senhor disse que ia me encher, Pai. É palavra do Senhor, me enche. Busca as palavras, as promessas aqui, é que está para você. Eis que tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Senhor, tira o coração de pedra. Aquele filme, né, Quarto de Oração, ela fala isso. Tira o coração de pedra do meu marido e coloco de carne. É simples, mas é mais trabalhoso. O que é melhor? Eu comer a salada pronta e eu descascar a cenoura, o pepino, limpar a alface, cortar o tomate, botar o salzinho. Ou é melhor eu comer a salada pronta? Melhor comer a salada pronta. Fazer salada dá trabalho. Buscar Deus é muito cansativo. Os apóstolos não conseguiram vigiar 1 hora. Jesus falou, por nenhuma hora pudeste vigiar, porque não é fácil. Como encontraram o corpo do Tiago, descobriram que o joelho dele parecia joelho de camelo, cheio de calo. Sabe o que foi aquilo? Oração. Joelho, estava cheio de calo o joelho dele. E como é que está teu joelho? Um cabelinho? Tem gente fazendo depilação. Joelho de quem ora, não precisa nem fazer depilação, não tem pelo nenhum. Não tem pelo o joelho de quem ora. Chega em casa, dá uma olhadinha como é que está o teu joelho, por favor. Dá uma olhadinha como é que está o teu joelho. É simples, mas não é fácil. Jesus falou, a porta é o quê? E o caminho é o quê? Quem disse que o caminho é largo? Ah, já entrei agora, meu irmão. Cadê? Tá onde está a bateria? Não, meu irmão. A porta é estreita e o caminho apertado. E o reino de Deus é conseguido força. E a gente está pensando que é fácil. Aí chega um momento que a gente não aguenta mais. Sabe o que acontece? A gente começa então a esfriar, a viver isso que eu vivi. Porque a gente começa a olhar para as circunstâncias, a gente começa a olhar para os nossos problemas. Olha a vida desses grandes homens. Eles tinham uma marca comum com todos eles. Qual era? Oração. Eu me lembro que quando eu comecei a esfriar, eu comecei a criar uma justificativa assim, não, mas eu oro em espírito. Eu estou andando na rua, estou orando. Amém, faça isso, é bom. Mas não esquece o quarto não, porque Jesus falou, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto, ele não está dizendo que ouve, ele diz que vê. E o teu pai que te vê em secreto,
te responderá. Aleluia! Então uma coisa não pode substituir a outra. Amém? Amém. Você sabe o que é a diferença de oração para clamor e súplica? Oração a gente está orando. E o clamor? Clamor a gente luta com Deus. Clamor é aquela coisa de Jacó no Vale de Jaboque. Não pode perder o clamor. Oração tem que ter, é claro, mas e o clamor? E a súplica? E o choro? E a briga? E aquilo que aconteceu com Jacó? Você tem brigado com Deus nesse sentido de oração? Tem que lutar, tem que brigar. Senhor, dá-me a Escócia, dizia John Knox. Dá-me a Escócia, senão eu morro, Senhor. Dá-me a Escócia. Você tem pedido? Dá minha filha para Jesus. Senhor, dá-me o meu marido, dá minha família para o Senhor. Você está pensando que frequentar a igreja é convertido? Ah, meu filho vai para a igreja, minha mãe. Não, meu irmão, pede a Deus para dar um novo coração para ele. Um coração regenerado, coração transformado. Amém. Pede a ele. Hoje não há um dia que eu não peça para meus filhos nascer de novo. Porque eu acho, assim, esse tempo de religião a gente vai, tá indo para a igreja, está tudo certo. Sabe, tá lá, tá no louvor, aí tu vê o cara não lê Bíblia, o cara não ora, o cara não fala de Jesus, o interesse dele é só pelas coisas seculares, Deus está sempre ali, mas num cantinho, sabe, guardado, que pega aos domingos, bota no bolso e leva para a igreja, sabe esse Jesus que você pega aos domingos e leva para a igreja, aí chega em casa, bota na prateleira igual a Bíblia, e só abre no outro domingo? Você conhece esse Jesus? Tem esse Jesus. Ah, minha visão nada mais de ver meus filhos apaixonados por Jesus. Apaixonados. Hoje eu não consigo mais nivelar o cristianismo por baixo. Quando eu vejo o Rodrigo, esposo da Gigi, abriu mão de tudo, abriu mão de serviço extra, abriu para ler palavra, para buscar. Ele é novo convertido? É. Isso pode arrefecer de uma certa forma? É. Mas o modelo é aquele ali, o primeiro amor é aquilo ali. Jesus, nela em Apocalipse, diz: volta às práticas das primeiras obras, para que você volte ao primeiro amor. Ele é o modelo, não sou eu nem você, é Ele que é o modelo que Deus quer que a gente seja. Ah, mas com o tempo, não, esse é o modelo, volta ao início, Ele é o modelo. A gente esfriou porque a gente esmoreceu na oração, na busca, olhamos para as circunstâncias, não visceralizamos o Evangelho. Sabe, quando a gente visceraliza, tu não sabe o que eu estou passando. Olha para Jesus. Quando a cobra Neustã foi levantada para curar aqueles que haviam sido pecado, e João faz uma aplicação dessa Neustã para Jesus, ele diz: olhai para Jesus e sereis salvos. Olha para Jesus. Ah, mas a minha circunstância, tira os olhos dela, coloca em Jesus, coloca no Senhor. Tinha um casal na nossa igreja, não vou citar nome aqui, que estava tudo certo para o casamento destruir. Eu conversei com o marido, conversei com a esposa e já tinha dito, nesse período que Deus estava trazendo esse mini avivamento, eu não posso deixar de falar, isso também está incluído ali. E estava tudo certo, o negócio já estava tudo pronto para destruir. Sabe aquela coisa que você fala assim, cara, não tem mais nada o que fazer? A ponto dele chegar um dia e falar assim, cara, já tentei de tudo, já acabou geral. Acabou geral. Eu quero sentar com o Senhor hoje para oficializar a nossa separação. Eu falei assim, não vou fazer isso. O meu Deus age no segundo tempo da prorrogação. Sabe, Ele está provando a tua fé, a tua confiança nele, e você está sendo reprovado. Vai até o final confiando. Confia até o final. Está tudo caindo, mas confia até o final. Deus age assim, ó. Quando tudo parecia ter chegado ao fim e não havia maior esperança de eu ser feliz, tempestade de dores e tristezas que eu enfrentei, destruíram os sonhos e planos que eu construí. Quantas noites me ajoelhava sem poder falar, eu não tinha coragem nem forças para falar com Deus, mas um dia eu ouvi sua voz me dizendo, não temas, não há dor que eu não tenha vencido por ti. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. E a cruz do Calvário, na cruz do Calvário, é o começo da nossa vitória. E eu falei assim para ele, eu não vou fazer isso. Vamos lá para dentro, vamos orar. Vamos assistir o culto. E a gente foi assistir o culto. No final, tinha um dedinho dela assim, encostando na mão dele, ó.
E um dedinho assim encostando, e daqui a pouco eu vejo os dois de mão dada e eu, glória a Deus! Você não sabe como eu chorei naquele dia, da fidelidade do meu Deus, de ver um casamento que estava destruído. Não ia se destruir, não estava destruído. O diabo armou de tal forma que era impossível eles retornarem. É como a Rebeca fala, era impossível retornar para Jesus se ele não tivesse me trazido. E esse casal hoje, para a glória do Senhor, estão vivendo momentos de restauração, de alegria, de paz, de busca de Deus, de recomeço, de história. Não deixa o evangelho simples. Sustenta fogo nessa batalha até o final. Está doendo, está machucando, você não está vendo nada acontecer. Mas um Deus quando age, deixa a gente com cara de paisagem. Eu falei isso na igreja, né? A gente fica com cara de paisagem. Caramba, foi de repente, a coisa aconteceu. É assim, ele nos surpreende. Ele é um Deus que nos surpreende. Quando ele diz assim, pronto, chegou a hora, é agora, pum, acabou. Quando ele age, ninguém pede. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Amém? Que Deus abençoe vocês. Obrigado por essa oportunidade. Que Deus possa ter trazido a minha pequena experiência, ínfima experiência, para que você saiba que Deus está sempre com braços abertos, como o pai do filho pródigo, esperando você voltar para esse momento de relação com Ele. Vamos ficar de pé, vamos orar.